Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre verbos, locução verbal e verbos auxiliares e principais. Para dar início à aula, precisamos, antes de tudo, saber o que é verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, meus amores, nós vamos entender que o verbo será uma palavra que pode ser uma ação, um estado, um fenômeno, e que essa palavra vai se modificar de acordo com o número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Parece muitas coisas, mas são coisas que nós estamos acostumados a ver, porém, só não sabemos a sua classificação, que a seguir nós vamos aprender. Agora veremos exemplos de verbos e o que indicam. Verbos que indicam ação: fazer, mandar, construir, comprar. Verbos que indicam estado, ou seja, como estamos ou como algo está: ser, ficar, continuar, estar. Verbos que indicam fenômeno da natureza, ou seja, é o que a natureza faz: chover, amanhecer, escurecer, trovejar. Vocês lembram que lá no O que é verbo, a tia disse que os verbos flexionam-se de acordo com a pessoa, o número, tempo, modo e a voz? Pois bem, agora nós vamos entender as flexões do verbo, ou seja, as suas modificações de acordo com cada um desse aspecto que a tia disse. Vamos lá. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Pessoa. A pessoa é aquele pronome do caso reto, ok? Vamos lembrar? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Neste caso, os pronomes do caso reto estão separados por pessoa, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O número quer dizer se está no singular ou no plural. O tempo, se é presente, o que acontece agora, pretérito, que é passado, o que já aconteceu, e futuro, que é o que ainda vai acontecer. O modo é a forma do verbo, ok? Se o verbo é indicativo, subjuntivo e imperativo. E a voz, se é a voz ativa, a voz passiva e voz reflexiva. Agora que já aprendemos o que é verbo, nós vamos entender o que é locução verbal. Uma locução verbal é a combinação de dois verbos, tá bom? De um verbo auxiliar e outro principal. Esses dois verbos aparecendo juntos na oração transmitem apenas uma ação verbal, desempenhando o papel de um único verbo, ok? Vamos entender os exemplos. Estive pensando. Quero sair. Pode ocorrer. Tinha decidido. Ou seja, vocês perceberam que nos exemplos está dois verbos. O primeiro verbo é o auxiliar e o segundo verbo é o principal, que logo a gente vai entender sobre isso. Então, o que é mesmo uma locução verbal? A locução verbal é a combinação de dois verbos, na qual terão apenas uma intenção,
Apenas uma definição, uma ação verbal, ok? Agora vamos entender os verbos auxiliares e principais. Função dos verbos auxiliares nas locuções verbais. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado, ou seja, ele vai se modificar dependendo da pessoa, do número, da voz, do modo, ok? Para confirmar o que eu acabei de falar, vamos ler o que está escrito a seguir. Assim, o tempo, o modo, o número, a pessoa e o aspecto da ação verbal são indicados pelo verbo auxiliar. Função dos verbos principais nas locuções verbais. A gente já entendeu a função do verbo auxiliar, agora nós vamos entender a função do verbo principal na locução verbal, ok? Nas locuções verbais, o verbo principal aparece numa das formas nominais. Quais são? No gerúndio, no infinitivo ou no particípio, tá bom? Vamos ver exemplos que estará tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal, ok? Locução verbal com o verbo principal no gerúndio. Afinal, o que seria o gerúndio? Indica uma noção de continuidade da ação do verbo, tá bom? Costuma ser reconhecida normalmente pela terminação NDO. Por exemplo, amando, fazendo, partindo, comemorando. Dá noção de continuidade, ok? Vamos observar o exemplo e classificar a função de cada verbo, ok? Vamos lá, exemplo. Estou escrevendo. O verbo auxiliar que foi modificado é estou, né? De estar. E o verbo principal está no gerúndio, que é escrevendo. Percebam que o primeiro verbo é o auxiliar e o segundo verbo é o principal. O auxiliar que vai se modificar para caber no segundo verbo, que seria o principal. Agora, vamos entender a locução verbal com o verbo principal no infinitivo. O infinitivo é o que representa o nome do verbo, tá bom? Sem nenhuma conjugação. Por exemplo, amar, fazer, partir, comemorar, ir, ok? Então, o infinitivo, ele é o nome do verbo sem nenhuma conjugação. Vamos ver o exemplo. Quero sair. Vamos classificar esse exemplo. O primeiro verbo, quero, é o verbo auxiliar, que foi modificado, ou seja, flexionado. E o segundo verbo, sair, é o verbo principal, que está no infinitivo. Abaixo, vamos ver a locução verbal com o verbo principal no particípio. O que seria o particípio? É basicamente o que vai indicar uma noção de finalização, de finalizado ou de conclusão, ok? Normalmente com as terminações ado ou ido. Quais são os exemplos que a gente tem para os verbos no particípio? Apaixonado, terminado, chegado, ou seja, dá a ideia de finalização, de conclusão dessa ação verbal. Vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Tinha decidido. Quem é o verbo auxiliar? O tinha, que é o primeiro verbo, e que foi modificado, né? Para dar sentido ao segundo verbo. E o segundo verbo é o principal, decidido, que está no particípio. Meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem onde encontrar a tia. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!